aqui reclamam, Bruno, há muito tempo, e a nossa UERJ podia desenvolver um contato mais estreito com a FAPERJ, é porque a gente vinha dando um volume de bolsas de estudo enorme. O azul da asa de borboleta, uma tese de doutorado, né? A teoria do caos, não precisa nem fazer tese de doutorado, só morar no Rio, né? Mas orientar, quer dizer, alocar na economia do Rio, na questão da tributação, no planejamento estratégico, de coisas que a gente precisa. Muito pouco trabalho, muito pouca inteligência no Rio sobre esse tema. A gente é capaz de pensar, sabe, quase tudo, mas não pensamos aqui como é que a gente sai do buraco, né? Até porque quando a gente começa a chamar as pessoas para falar sobre os temas, como diz aqui o nosso Eliomar, é sempre meia dúzia, né? Não tem essa diversidade imensa. Então, eu acho que a gente pode também abrir um pouquinho aí para essa questão da formar gente para pensar o Rio. Formar gente para pensar o Rio. A gente também devia focar nessa questão de formar em inteligência, porque eu ouço assim, nenhum estado da federação tem mais universidades que o Rio de Janeiro. É verdade. É verdade. Não é estudando o Rio. Quê? Mas não é estudando o Rio. Mas não é estudando no Rio, pô. É isso que eu estou dizendo, não é estudando no Rio. E eu acho que essa seria a vocação de excelência da UERJ, porque é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é da FAPERJ, né? Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, mas eu acho que a gente precisa... Eu vou passar já para você. Tem um capítulo, viu, Sérgio? Nessa questão da formar inteligência via FAPERJ, UERJ, de estudos sobre o Rio de Janeiro, pô. Sim. Eu não quero estudar, sabe, o Pirarucu. É ótimo que se estude isso, mas, como falou a Ana Paula lá, o melhor e mais... Eu tenho todos, acompanhei isso tudo, né? Eu estou no início dessa luta, o negócio da Lei Candir, mas a Fundação do Pará fez um estudo sobre as perdas de todos os estados brasileiros, ótimo, né? E atualiza. E nós, que perdemos o diabo, né? Então, não tem nem... Eu sinto isso aqui, não tem ninguém pensando, mas não é pensando por espasmo, não, pensando todos os dias as questões centrais do Estado do Rio de Janeiro, a articulação com a União, né? E aí vai sugerindo também aos governantes, né? E aí, quando eu digo governantes, vale para todos os poderes, o que fazer, né? Então, eu queria que você desse atenção a essa coisa da inteligência para pensar o Rio de Janeiro, pois não. Deputado Luiz Paulo, esse chamamento que você faz é exatamente a razão de esse projeto da Rede ProRio ter sido criado, né? Ele é puxado pela UERJ, mas ela também não está pensando em si mesma, né? Ela está buscando articular uma comunidade acadêmica, gestores públicos, sociedade organizada, exatamente por esse entendimento dessa percepção que o senhor teve, né? Da falta que isso faz para o Estado do Rio de Janeiro, né? A minha vida inteira eu sou especialista em Rio de Janeiro, na minha vida inteira profissional, evidentemente. Mas a gente percebe que aquele ditado de uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, ou seja, não basta ter um conjunto de especialistas, né? Trabalhando isoladamente, sendo chamados, tendo seu reconhecimento pessoal, mas, de fato, você tem que criar esse entendimento, mas também de uma maneira estruturada, institucionalizada, né? Uma articulação interinstitucional, e, evidentemente, com essa preocupação de sinalizar e buscar, independente, e grifo isso, independente de qual for o governo, de qual for as preferências que fizeram um governo ganhar ou não uma eleição, o entendimento que ele tem, independente disso, a nossa preocupação, e ainda mais com esse projeto,
é a questão do Estado brasileiro, em particular do Estado do Rio de Janeiro, né? Estado, né? Então, você fortalecer esse Estado, né? Eu acho que várias das falas que se fizeram aqui, essa dificuldade que a gente tem ainda de entender o papel do Estado brasileiro, essa figura do Estado brasileiro, né? De entender e não achar que atrapalha ou prejudica, né, um planejamento do processo de desenvolvimento. Porque eu acho que é isso, parte um pouco da negação do papel do Estado, né? Então, a gente que assumiu isso, né, em particular aqui como servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu falo, né, a gente assumiu, né, ser Estado, né, permanentemente querer ali contribuir para isso, é um pouco esse chamamento, né, e concordo, né, não só a FAPERJ, mas outras instâncias do Poder Executivo, mas também como aqui na própria Casa Parlamentar, né, o papel que a Geisa tem no fórum é fundamental nesse sentido, né, de buscar ampliar isso para outras dimensões, né, o papel que as comissões aqui têm, às vezes sinalizar, requisitar coisas para a gente, é fundamental nisso. Evidentemente, as universidades, elas devem ser, então, pensadas não apenas como formadoras de mão de obra, mas como, de fato, né, espaços de produção e buscar aplicação de conhecimento. Esse é o grande desafio, né? A gente é produtor de conhecimento. E a gente quer aplicar, né? A gente quer, de fato, que isso tenha concretude, né? Esse é o grande desafio que se faz a partir dessa construção, né? Então, acabei tendo que frisar a importância dela por causa que as questões que lhe angustiam, né, fizeram exatamente um projeto como esse vir à luz, né? Essa tentativa, evidentemente, esses espaços, como aqui em outras instâncias, se fazem necessário para sinalizar para quem estiver no poder, né, de fato, o que é uma construção que pode ser feita de uma maneira perene, né, de uma maneira sustentada, de uma maneira orgânica, né, com quem está compromissado, quem colocou ali a sua vida para pensar e se dedicar ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.